Olá, bem-vindos aqui ao nosso canal, o canal Dantas pelo Mundo. E o nosso vídeo de hoje vai ser sobre o moto próprio que o Papa Francisco escreveu e que está a dar alguma polémica em vários sítios, nas redes sociais, nos meios de comunicação social, mas sobretudo em algumas ordens religiosas que seguem o rito antigo, o rito tridentino, e, dentro da própria Igreja, no fundo. E, portanto, eu vou neste vídeo explicar qual é o problema. Bom, em primeiro lugar, eu tenho que explicar o que é que significa isto, motus próprio. Na prática, traduzindo, quer dizer modo próprio. O que é que isso é? É um poder que o Papa tem, que quando ele quiser e lhe apetecer, portanto, ele pode escrever um documento pela sua própria mão, sobre alguma situação que está a acontecer dentro da Igreja, ou que não está a correr bem, ou que não está previsto. Pode ser, por exemplo, um problema sobre o direito canónico, pode ser sobre regras do funcionamento da Igreja, pode ser alguns grupos de cristãos ou de católicos dentro da organização da Igreja, enfim, sobre o rito, sobre a liturgia. E depois, se o Papa quiser, esse documento passa imediatamente a ter efeito, ou seja, ele entra automaticamente em vigor. E na realidade, isso foi o que aconteceu neste documento do motus próprio. O motu próprio do Papa Francisco tem um nome, normalmente todos os documentos têm um nome em latim, que é Traditionis Custodes, e que na prática quer dizer, proteger a tradição, mas ele fala sobretudo sobre as regras do rito antigo, do rito romano, que vinha do Concílio de Trento. Por isso nós chamamos o rito tridentino, mas que durante o Vaticano II foi abandonado, ou seja, o Concílio do Vaticano II aprovou um novo ritual, uma nova forma de celebrar a Eucaristia. O problema é que alguns padres e alguns bispos não aceitaram essa decisão e mantiveram, essa tradição. E isto criou aqui uma divisão. E, portanto, alguns papas já falaram deste problema e agora o Papa Francisco tentou resolver essa situação. Mas o problema é que, depois desse Concílio do Vaticano II, nós já tivemos 3 papas que escreveram 3 motus próprios só sobre este problema, está bem? O primeiro foi o João Paulo II, foi bastante duro nesse motu próprio, e depois o Bento XVI escreveu um outro motu próprio, ou seja, o do João Paulo II, como que pôs de fora essas pessoas que estavam a fazer esses ritos, e ele tentou outra vez unir, tentou outra vez colocar dentro da Igreja Católica esses grupos de pessoas e essas congregações, mas não vai resultar, e então agora o Papa Francisco emite um terceiro motu próprio sobre o mesmo problema para ver se consegue resolver esta questão. Agora, para nós entendermos bem este problema, eu vou ter que fazer aqui um enquadramento histórico, está bem? Nós temos que perceber este problema, entender de onde é que ele vem e porque é que na prática ele ainda existe. E, portanto, eu vou fazer esse enquadramento a partir do que se passou no Concílio do Vaticano II.
Quando o Papa João XXIII, convocou o Concílio, em 1962, a sua grande prioridade era, na realidade, mudar a Igreja. Dar um novo rosto à Igreja num mundo que se estava a transformar e a avançar muito rapidamente. E então ele tinha já recebido muitas queixas de muitos leigos, de muitas pessoas dentro da Igreja, de que as Eucaristias, da maneira como estavam, as pessoas não entendiam, não percebiam e depois, obviamente, não viviam. E então o Papa convoca este concílio e, na prática, ele faz um discurso e diz uma frase extremamente importante que vai marcar este concílio, que é: vamos abrir as janelas do Vaticano, vamos deixar entrar um ar novo, respirar de uma maneira diferente e levantar a poeira que está dentro da Igreja. E, na realidade, foi isso que ele tentou fazer. Só que um concílio, não é uma coisa que acontece todos os dias. Portanto, normalmente os papas convocam os concílios num momento muito importante e delicado para a Igreja, em que eles sentem claramente que é preciso um sinal de transformação. E, portanto, este é um momento muito importante para a Igreja de hoje em dia. E mais do que um momento importante, a Igreja tentou passar esta mensagem de que se queria transformar, de que se queria adaptar, entre aspas, modernizar-se, para, cumprir a sua missão no mundo. Agora, nós temos que entender, que o concílio tem todo um trabalho que é feito por detrás. Portanto, os bispos não vão para ali e não vão passar horas a discutir os problemas. Na prática, esse trabalho que é feito por trás são convocadas todas as paróquias a discutir os problemas da Igreja, nos seus países, nas suas terras. Depois, esses resultados vão até à sua diocese. Na diocese, também reúnem esses documentos e fazem uma discussão mais aprofundada e mais alargada. E, por fim, esses documentos chegam a Roma, ao Vaticano. Então há um grupo de pessoas que vai tratar todos esses dados e vai começar a pensar o que é que se pode mudar, o que é que não se pode mudar. E então vai produzir os chamados documentos conciliares. E quando os bispos são convocados e chegam a Roma, ao Vaticano, na prática eles vão ler esses documentos, vão verificar se estão bem ou se estão mal, e se não estiverem bem, eles discutem o que é preciso alterar para que no final possa sair, um documento, que represente a maioria das sensibilidades dos bispos que ali estão presentes no concílio. No fundo, é assim que funciona um concílio. Agora, o problema é que quando o concílio começou, nós percebemos logo que esse trabalho que devia ter sido feito não foi bem feito. E os documentos que foram produzidos, na prática, não alteravam em quase nada o funcionamento da Igreja. E então vai-se levantar logo ali, imediatamente, uma grande discussão. Tá bom? E à cabeça desta primeira discussão estão duas personagens. De um lado temos um senhor chamado Monsenhor Lefebvre, que olhou para aqueles documentos e disse: "Sim, senhor, eu estou de acordo com a maioria das coisas que aqui estão escritas." Só que um grupo de padres conciliares, eles no fundo eram quase uns 400 teólogos, encabeçados por um padre chamado Joseph Ratzinger, que vai ser o futuro Bento XVI, eles disseram logo: não, se vocês querem aprovar estes documentos, eles na prática não alteram quase nada o funcionamento da Igreja. Então eu não sei para que é que vocês na realidade estão a fazer um concílio. E vai começar esta discussão. Bom, neste momento o Papa João XXIII, ao perceber que aquilo não ia dar em nada, portanto iam estar ali completamente divididos, mandou parar o concílio. Na prática, é uma forma de dizer, mandou toda a gente para casa e disse: então agora vão fazer o trabalho bem feito e depois, quando tivermos reunidos esses documentos, a gente volta-se a sentar aqui e vamos discutir a sério este problema da Igreja.
Bom, mas entretanto, o Papa João XXIII morreu e quem o vai substituir vai ser o Papa Paulo VI. Digamos, vai ser este Papa que vai fechar o concílio. E na realidade, a segunda parte foi completamente diferente. Aparecem um conjunto de textos conciliares, frutos de uma nova observação, de uma nova reflexão, digamos, de muito trabalho teológico por detrás e que, na realidade, vão alterar bastante o funcionamento da Igreja, quer nas suas regras internas, quer na sua imagem para o mundo. E, na prática, foram esses documentos que foram aprovados no Concílio Vaticano II e que hoje nós temos. Só relembrar, por exemplo, o documento o Agentes ou o Lumen Gentium são hoje documentos marcantes de como a Igreja deve estar no mundo. Agora, esses novos documentos vão dar origem a este problema que vai resultar nestes vários modos próprios do Papa. E eu agora só vou falar disso. Portanto, ao nível ritual, quais foram as alterações, as grandes alterações que o Vaticano II trouxe para a Igreja? Bom, a primeira foi que a celebração da Eucaristia, a partir do Vaticano II, deixa de ser obrigatório, sobretudo nas partes mais importantes da Eucaristia, o uso do latim. Então as pessoas podem começar a fazer a consagração, o ritual da comunhão, na língua de cada país. E isso foi uma coisa muito importante, tá bom? Digamos, as pessoas não sabiam falar latim. Quer dizer, eu próprio estudei latim, mas quer dizer, se alguém começar a falar latim para mim assim, sem mais nem menos, eu não vou conseguir traduzir aquilo logo à primeira e entender o que a pessoa está a dizer. Portanto, era uma língua que, na prática, as pessoas já não estudavam e não percebiam. A segunda grande alteração é, na realidade, o posicionamento do presidente da celebração, seja ele um padre ou um bispo. Ou seja, ele antes estava de costas para as pessoas e agora ele celebra virado para as pessoas. E isso é claramente uma alteração bastante significativa, na medida em que agora as pessoas que participam da Eucaristia têm um contacto visual direto com o celebrante e, sobretudo, veem os gestos, veem os signos e, digamos, têm um significado completamente diferente para as pessoas que participam na Eucaristia. Essa foi a segunda grande alteração do Concílio Vaticano II. E só para termos uma noção, digamos, desta importância, reparem, tiveram que mudar o posicionamento dos altares nas igrejas. Quer dizer, hoje, quando se constrói uma igreja moderna, nova, já se põe o altar mais ao meio. Mas as igrejas antigas estavam preparadas, arquitetonicamente, para um rito tradicional romano. Aliás, se nós entrarmos hoje numa igreja com mais de 70, 80 anos, portanto, percebemos imediatamente que aquele altar que ali está é um altar moderno. Portanto, o antigo altar estava sempre junto ao sacrário. E era ali que o sacerdote celebrava a Eucaristia. Mas, como estamos a ver, desde o início, esta decisão dividiu a Igreja Católica. E, digamos, nós quando olhamos para este senhor Lefebvre e para o Joseph Ratzinger, eles na prática são apenas a cabeça desta discussão, ok? Digamos, depois cada um vai ter à sua volta um conjunto de seguidores que vão gostar mais de um e não vão gostar do outro e vice-versa. E, portanto, logo a partir daí se percebeu uma divisão interna na Igreja. E, aliás, é bom dizer isto, que logo assim que termina o Vaticano II e, digamos, saem para o mundo estas novas regras de funcionamento, houve muitos padres que não aceitaram, muitos padres e bispos, mas sobretudo os padres, houve, digamos, um grande decréscimo de sacerdotes da Igreja, houve muita gente que abandonou a vida sacerdotal porque não concordou com esta nova forma de celebrar a Eucaristia. No fundo, o seu grande argumento era que nós celebramos sempre assim a Eucaristia. E, digamos, ao mudarmos essas regras, a Igreja está a cometer como que uma traição à sua própria tradição. E, digamos,
foi um momento muito complicado para a Igreja Católica. Bom, mas a verdade é que a própria Igreja percebeu que aquilo não ia acontecer de um momento para o outro. E então vão nascer um conjunto de movimentos, digamos, a tentar defender estas novas regras e que vão espalhar pelo mundo, digamos, o bom que isso era. E temos aqui uma situação que é preciso já começar a perceber, que é o que é que esta alteração provoca. Provoca claramente uma perda de influência dos padres relativamente aos ritos e às celebrações. Ou seja, os leigos, que até aí eram meramente, digamos, pessoas que assistiam às celebrações, agora é-lhes dado também um papel participativo. Eles podem visualizar, mas podem, digamos, em alguns momentos da Eucaristia, participar e animar de uma forma mais ativa. E claro que a maior parte das pessoas, quando viu estas regras alteradas, ela acolheu bem e achou extremamente positivo e, digamos, foi um momento em que a Igreja, digamos, cresceu muito. E é evidente que este período depois do Vaticano II vai ser um momento muito bonito dentro da Igreja Católica, em que vão nascer imensos movimentos que vão transportar para o mundo esta mensagem, vão programar, vão se organizar no sentido de, rapidamente, esta forma de celebrar a Eucaristia nova passa a ser, digamos, normal. E uma coisa que aconteceu, ela vai ser muito bem acolhida, sobretudo pelos leigos, pelas pessoas que estavam sedentas e queriam essa nova imagem de uma igreja diferente e moderna no mundo de hoje. Mas esta situação que eu estou a falar é apenas uma ferida, ok? Este não é verdadeiramente ainda o problema de hoje. E este Monsenhor Lefebvre, na realidade, ele não vai abandonar a Igreja. Ele vai ter uma atitude rebelde para com a Igreja Católica. O que ele vai fazer é, ele não vai desistir de fazer aquilo que sempre fez, celebrar a Eucaristia como sempre celebrou, ok? E vai criar uma congregação, chamada a Congregação do Pio X, em que ele vai, digamos, comprar e arranjar casas de formação, seminários para futuros padres e forma todas essas pessoas dentro daquela ideia e daquele ritual e daquela liturgia tridentina. E então começamos a ver que este Monsenhor Lefebvre vai criar uma espécie de uma igrejazinha dentro da Igreja Católica. E, portanto, ele vai lutar contra essas ideias novas do Vaticano II. Agora, este problema, no início, digamos, ninguém olhou bem para ele. A questão agora aqui é que, quando este Monsenhor Lefebvre começa a ordenar futuros padres, nós agora temos que entender aqui uma situação. Portanto, esses padres, eles vão celebrar missas, eles vão celebrar os sacramentos, vão dar o batismo, a primeira comunhão e os casamentos e por aí fora. E, digamos, começa-se a pôr a questão. Se eles seguem um rito diferente que não está, neste momento, em vigor na Igreja, isto levanta vários problemas, mas, sobretudo, levanta um problema canónico. Ou seja, se eu fosse batizado ou se tivesse sido casado por um padre neste rito, eu pergunto, esse sacramento está válido? Digamos, era um padre autorizado a fazer daquela maneira? E, portanto, aqui levanta-se um problema que não é apenas um problema ritual, é um problema jurídico. Isto mexe com a vida das pessoas. Então, quem é que vai assumir este problema? Vai ser o Papa João Paulo II. Então, o Papa, na realidade, vai tentar falar com este Monsenhor Lefebvre e vai tentar, digamos, negociar ou discutir um entendimento. Eles encontram-se, mas a determinada altura foram, digamos, podemos falar assim, demasiados encontros, mas nenhuma decisão. E então o Monsenhor Lefebvre começa a pensar que o Papa quer falar, mas não vai tomar nenhuma decisão, a sério. Não vai alterar nada. E então ele tem uma ordenação de alguns padres e também bispos marcada. E quando o Papa João Paulo II soube isso, o Papa pediu-lhe, olha, adia essa ordenação e nós temos que nos sentar e discutir bem este problema. Mas o Monsenhor Lefebvre não obedeceu e
digamos, nesse dia. Ele ordena vários padres e penso que 2 bispos. E aí instalou o problema. Imediatamente, o Papa João Paulo II escreve o primeiro motus próprio sobre o assunto e, na prática, é muito duro, muito rigoroso. Ele diz: as regras do rito católico estão aprovadas no Vaticano II, são estas, e quem não fizer desta maneira não está dentro da Igreja. E excomunga o Monsenhor Lefebvre e todos aqueles padres que estavam com ele. Excomungou. Bom, mas este Monsenhor Lefebvre morreu, e, digamos, ele morreu excomungado, fora da Igreja, e, digamos, as pessoas que vão assumir o seu papel, digamos, não eram assim tão fervorosos, e vão tentar falar com o Papa para ver se havia alguma possibilidade de entendimento de eles voltarem a pertencer à Igreja Católica. Bom, sabemos que, entretanto, também o Papa João Paulo II morreu, e quem vai pegar nesse assunto vai ser o Papa Bento XVI. E então, o Papa Bento XVI vai escrever outro motus próprio e, na realidade, o que é que ele faz? Ele retira a excomunhão que o Papa João Paulo II tinha dado a esta congregação e volta a aceitar a congregação do Pio X dentro da Igreja Católica e aceitar os bispos e os padres que faziam parte dessa instituição. Bom, eu até entendo a intenção, a boa intenção do Papa Bento XVI de unificar a Igreja. Só que ao alterar o motus próprio de João Paulo II, ele vai abrir a porta de oportunidade a mais congregações aparecerem com a intenção de manterem este rito tradicional e, digamos, irem contra as regras do Concílio Vaticano II. E é isso que vai acontecer. Portanto, a situação vai piorar porque vão começar a aparecer outras congregações, outros grupos de pessoas a pedir exatamente a mesma situação que tinha esta congregação do Pio X. E esse é o problema que o Papa Francisco vai encontrar. Ou seja, é-lhe colocado em cima da mesa várias propostas de novas congregações que querem, digamos, seguir este rito tradicional chamado tridentino e, digamos, não estão de acordo com as regras aprovadas no Concílio Vaticano II. É evidente que o Papa Francisco percebe que este problema aumentou, e, portanto, ele tem que encontrar uma solução. E então é aí que ele vai escrever este motus próprio. Está bem? Então agora vamos falar deste motus próprio que o Papa Francisco escreveu. Na prática, ele proíbe alguma coisa? Não. Ele não proíbe nada. A única coisa que ele faz é: vocês não têm que vir ter comigo e pedir autorização para fazer essas celebrações nesse rito tradicional. Se o quiserem fazer, a partir de agora, vocês vão ter que falar com o bispo da vossa diocese, onde vocês vivem, onde vocês estão, e é ele que vai ter a autoridade de tomar a decisão se podem ou não celebrar Eucaristias e, digamos, ter comunidades segundo o rito tridentino. Ou seja, na prática, o Papa Francisco passa, digamos, a batata quente do problema para os bispos de cada diocese. E agora é isso que nós estamos a discutir, é este problema. Aparentemente, parece que o Papa resolveu o problema, mas eu vou-vos dizer, ele não resolveu o problema. Porquê? Porque, na prática, a maior parte dos bispos do mundo inteiro, que estão à frente das suas dioceses, eles não estão de acordo com estes ritos tradicionais. E, portanto, vai ser muito difícil estas congregações, digamos, terem um local ou um sítio onde vão poder celebrar segundo estes ritos mais antigos. Esse é o primeiro problema, tá bom? E depois o segundo é, se houver alguns bispos que aceitem essas congregações e aceitem que elas celebrem a Eucaristia segundo o rito tradicional, o Papa vai chamá-los ao Vaticano e vai-lhes perguntar: tu tens a noção do que estás a decidir?
Tu sabes os problemas que podem vir no futuro para a tua diocese por causa desta situação. Isso vai dividir a tua diocese. E, portanto, o Papa, segundo o meu ponto de vista, foi muito inteligente nesta situação. Ele, na realidade, não toma uma decisão final. Aquilo que ele toma é uma decisão estratégica. Portanto, este documento não é a solução final deste problema. A outra situação complicada é que um bispo ou um padre destas congregações vai ter que pedir autorização a outro bispo para celebrar a Eucaristia e os sacramentos. E isso, na prática, é desautorizá-los sobre o sacramento da ordem que eles receberam. Portanto, eles foram ordenados padres e bispos para fazer estas celebrações. E esse é outro problema. Depois, é assim, como eles têm que pedir autorização a um bispo local, digamos, eles percebem imediatamente a dificuldade de encontrar esse espaço. E neste momento, eles estão a reagir, porque eles estão meio perdidos, completamente desorientados, eles não estão a perceber como é que no meio disto eles vão sobreviver. Esse é, na realidade, o que está a acontecer agora nos meios de comunicação social. Agora, porque é que esta situação está a ser polémica nas redes sociais e nos meios de comunicação social? Na prática, está aqui uma divisão dentro da Igreja Católica. Eu reconheço que o Papa Francisco, por norma, é uma pessoa que tem um discurso conciliador, um discurso de paz. Mas neste caso concreto, o Papa Francisco, digamos assim, numa expressão tipicamente portuguesa, ele deu um murro em cima da mesa e disse: ok, querem celebrar dessa maneira, rompendo com as regras que estão aprovadas pela Igreja, ok, esta é a solução que eu vos dou. Se querem, cumprem. Se não querem, não fazem parte da Igreja. E o que eu vou dizer agora, enfim, serve apenas de exemplo. Obviamente, lindas notícias, espero que sejam verdadeiras, que é, portanto, as declarações, por exemplo, do Cardeal Patriarca de Lisboa. O que ele disse foi que no Patriarcado de Lisboa há 2 pedidos, há 2 lugares onde, digamos, estão autorizados a fazer essas celebrações de rito antigo. Eu sei que uma delas é na Igreja de São Nicolau, em Lisboa. Mas o Cardeal disse logo que ia seguir as indicações do Papa Francisco. Ou seja, sem querer, ele está a dizer que nós temos 2 espaços onde isso pode acontecer, mas não vai dar hipótese para haver um terceiro espaço ou um quarto espaço. Portanto, não está aberta essa janela, está bem? E ainda, como exemplo, mais forte é a mensagem do Bispo do Porto. Ele disse: bom, aqui na Diocese do Porto eu não tenho nenhuma situação em que isso aconteça, mas ele disse logo que não estava de acordo com esses ritos tradicionais antigos. Na prática, ele está a querer dizer o quê? Nem ousem, nem pensem em vir-me pedir essa autorização, porque eu não a vou dar. Agora, meus amigos, infelizmente, eu tenho percorrido alguns sites, sobretudo no Facebook também, nas redes sociais em geral, e está claramente instalada a confusão. Ou seja, inclusive há documentos de comunidades que estão a favor desse rito, há documentos de comunidades que não entendem, não querem esse rito, e depois há, às vezes, alguns documentos escritos até por alguns padres que só revelam a confusão do problema, que é, falam de coisas que nem sabem qual é o problema. Inclusive já li documentos, inclusive já li textos assinados por alguns padres que começam a falar de uma vivência nova da liturgia, uma liturgia autêntica. Quer dizer, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quer dizer, é misturar as coisas. Portanto, nem sequer estão, digamos, a colaborar para tentar unificar. Portanto, há uma grande confusão sobre o que se está a discutir. O que está, na realidade, em causa é um ritual.
e não propriamente a liturgia. São duas coisas diferentes, ok? É evidente que se eu mexer no ritual da Eucaristia, eu vou ter que alterar, entre aspas, a sua liturgia. Mas na prática, nós não estamos a discutir a parte litúrgica. Nós estamos a discutir, digamos, a forma como a Eucaristia é celebrada. Se vocês quiserem entender melhor isto, quer dizer, o rito, no fundo, é como se fosse o esqueleto, digamos, da Eucaristia. E a liturgia é aquilo que envolve esse esqueleto, que a anima, que lhe dá um sentido e, digamos, lhe dá uma vivência. Está bem? É isso que nós estamos a falar. E tanto quanto eu sei, até mesmo estas ordens ou estas congregações que querem seguir este rito tradicional, eles não estão propriamente contra uma dinâmica litúrgica. Portanto, o que eles estão contra é a forma como o Vaticano II alterou as regras deste rito. E vamos então à reflexão deste vídeo. Bom, isto aparentemente parece mais uma questão canónica, uma questão de regras, e dizem-me assim, não tem grande reflexão. Tem mesmo uma reflexão séria, e eu faço questão de a fazer. Na realidade, o que nós estamos a assistir, ou o que está em causa, não é propriamente em si a Igreja Católica. Isto parece-me quase uma questão de orgulho de alguns egos que não aceitam um concílio do Vaticano II. Está bem? Eu, pessoalmente, não tenho nada contra uma Eucaristia do rito tradicional tridentino. Mas essas pessoas não nos podem chamar traidores ou uma traição ao Concílio Vaticano II. Quer dizer, a Igreja, a Eucaristia, nem sempre foi celebrada na história da mesma maneira. E não foi o Concílio de Trento que inventou a Eucaristia, está bem? Isto é muito importante percebermos isto. Digamos que quando o Trento aconteceu, foi um momento importante de transformação na Igreja Católica, ok? E agora, esse momento é o Concílio Vaticano II. E nós temos que assumir isso. Se calhar acredito que quando aconteceu o Concílio de Trento, também houve muitos padres e muitos bispos que disseram não, isso é tudo, está tudo mal, ok? Nós queremos seguir o que estava antes do Concílio de Trento. E provavelmente nós estamos a passar por um processo muito parecido. E isto mexe mais com o quê? Com os egos pessoais das pessoas que enfrentam essa discussão. E é óbvio que, vocês perdoem, mas dificilmente um bispo vai pedir a outro bispo para dizer, olha, deixas-me celebrar uma Eucaristia? Isso não pode acontecer, não é? E é por isso que o Papa Francisco dá um murro na mesa, ok? É bom entendermos isto. O Papa, na prática, está a dizer que isto não pode servir para nós nos vangloriarmos de que nós é que estamos corretos, aqueles é que estão errados. Portanto, isso não é estar ao serviço da Igreja. E, portanto, se estivéssemos ao serviço da Igreja, esse problema não se levantava. E, na prática, o Papa está a dizer que algumas destas congregações, elas não estão ao serviço da Igreja, elas estão ao serviço de um rito e estão a exigir aos seus fiéis e a essas pessoas que, digamos, sigam essa forma de viver a Igreja, que não é, digamos, aquilo que o Papa pensa que é a Igreja no mundo atual. E nesta minha reflexão, nada melhor do que pegar no Evangelho. Quando criticaram Jesus por fazer milagres ao sábado, Jesus diz esta frase, que é: o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Na prática, o que é que Jesus está a querer dizer nos dias de hoje? É que a Eucaristia foi feita para as pessoas. É para elas a sentirem, é para elas a viverem, para a prepararem e assim crescerem como pessoas no mundo. Digamos, as pessoas não têm que estar ao serviço de um rito ou de uma liturgia específica, digamos, como que se dissessem, ok, eu fui à missa, cumpri o requisito e, portanto, eu estou salvo. Isso não funciona assim. E é assim que eu vou terminar e vou mesmo dizer qual é a minha opinião pessoal
sobre este assunto. Meus amigos, se estas congregações, ou estes padres e estes bispos, querem celebrar estas missas neste rito tradicional, mas eles vão fazer um trabalho nas suas comunidades, que vão fazer com que as pessoas vivam, sintam a mensagem de Jesus e digamos, ajude a transformar o nosso mundo de hoje e ajude a transformar essas pessoas bem lá dentro. Olha, meus amigos, então eu digo mesmo, meus senhores bispos, deem autorização a essas congregações para celebrarem no rito que quiserem. Ok? Agora, têm que fazer esse trabalho de avaliação. Eles vão mesmo fazer isso. Essas Eucaristias provocam e mudam as pessoas no seu dia-a-dia, transformam-nos, provocam o verdadeiro milagre da Eucaristia. Então, deem autorização para celebrar. Agora, se vocês vão dar autorização só apenas para digamos, cumprir um requisito, ou, digamos, eu fui à missa e andámos ali em coisinhas, a fazer oraçõezinhas e rituaizinhos, mas isso depois não vai ter nada a ver com a minha vida, com as minhas opções, por ser uma boa pessoa, por ajudar a transformar o mundo para melhor, então, meus amigos, não autorizem nenhuma dessas Eucaristias. Não vale a pena. Quer dizer, é perder tempo. E olhem, meus amigos, no fundo, era isto que eu queria explicar sobre este documento, o motu próprio do Papa Francisco. Vocês podem perguntar-me se o problema está resolvido. Não. O problema não está resolvido. Aliás, só os próximos anos é que irão dizer se esta decisão do Papa Francisco foi uma boa ou uma má decisão. Está bem? Mas eu vou aproveitar esta discussão e abrir uma janela de oportunidade aqui para o nosso canal de poder falar um bocadinho mais destes assuntos. Ou seja, por exemplo, irei fazer no futuro um vídeo para explicar a diferença entre o ritual e a liturgia. O que é uma coisa, o que é outra. Elas estão misturadas, mas a gente tem que as dividir para entender o que é que na realidade nós podemos alterar ou não numa Eucaristia ou numa celebração. E isto é muito importante quando a preparamos para a vivermos, está bem? Portanto, fica aqui o desafio. Eu espero que tenham gostado deste vídeo. Se eventualmente se houver alguma dúvida, alguma situação, alguma opinião que queiram expor, estejam à vontade. Eu estarei disponível para ajudar a responder e podem usar as redes sociais. Portanto, já sabem o que vos peço, que subscrevam o canal, que também subscrevam nas redes sociais. O nome é sempre o mesmo, Dantas pelo Mundo, e eu estarei cá para, de uma forma honesta e de uma forma sincera, vos ajudar a compreender melhor este problema que está, digamos, montado neste momento ao nível mais mediático, mas que é um problema que a Igreja ainda não conseguiu resolver. Está bem? Bom, espero que tenham gostado e até à próxima. Tudo de bom para vocês.